Ligado na verdade na Rádio Ceará, você que está conosco através da programação, pelo Spotify aí na internet. Quem mais, Inácio? Fala aí. No Deezer, no iTunes, no Google Podcast, no site também, já falou no site, eu não lembro. O site da Rádio Ceará. Muita coisa. Tem muito lugar para acompanhar. Rapaz, hoje a nossa participação é direto de Sobral, via Zoom, cara. Sobral City, meu amigo. Rapaz, a tecnologia é bênção, né? Verdade. É doido. Meu amigo Yuri, cara, firme e forte, graças a Deus. Tá tranquilo por aí? Tudo bem, só um pouco quente, como de costume, mas Cara, eu acabei de ligar o ar-condicionado, já chega aí o vento, viu? Já chega aí. Talvez demore um pouquinho, porque vai pelo Wi-Fi. Vai, exatamente. Depende da internet aí, né? Já chega aí, tá certo? Cara, mas pra quem... Mas eu tenho o vento do Espírito Santo. Tem o vento do Espírito, aí, né? Que a gente vai responder hoje, né? É isso aí. Sim, meu amigo. É isso mesmo, o tema é Espírito Santo. O Espírito Santo é uma força, uma energia ou ele é Deus, o Criador? Rapaz, O que tu acha, Inácio? Não diga agora não. Vamos deixar o Yuri trazer a explicação que é melhor. Verdade. Yuri, é o seguinte, cara, pra quem não te conhece, apresenta aí, né, quem é sua família. Bom, meu nome é Yuri Alves, eu sou esposo da Rafaela, frequentei durante 5 anos, né, desde a minha adolescência até a minha juventude, né, a minha fase adulta, a Igreja Cristã Evangélica de Nova Russas, e atualmente eu me mudei com minha esposa aqui para Sobral, onde estou frequentando a Igreja Cristã Evangélica de Sobral, do pastor Miguel. Tá certo, só que você falar até a velhice de hoje, né? Mas... Verdade, até a velhice de hoje. Yuri, explica pra gente aí, cara, de acordo com a Bíblia, né, que é a verdade, que é a base desse podcast, né? O Espírito Santo é uma força, é uma energia ou ele é o próprio Deus? Vai que a peteca é sua, viu? Vamos lá. Se vira. Pra gente responder essa pergunta, e eu selecionei aqui de acordo com a pergunta em si, né? Então, primeiramente, a gente tem que compreender que a palavra espírito na Bíblia, né? E ela tem um significado de algo que é invisível aos olhos humanos, mas que produz algo visível. Então, por exemplo, uma tradução literal de espírito, né, na Bíblia, a gente vai encontrar, por exemplo, soprar, vento, fôlego, que derivam dessa palavra, né? Que tem a ver, o Espírito Santo é isso. Mas o interessante é, quando a gente vai lá para Gênesis 8:1, diz o seguinte: e lembrou-se Deus de Noé, e de todos os seres viventes, e de todo o gado que estavam com ele na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. E é interessante aqui, o vento seria o invisível, mas quando a gente vai para o restante do versículo, e aquietaram-se as águas, é algo que produz algo que é visível, né? As águas se aquietaram. Quando a gente vai para João 3:8, fala que o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Isso acontece com todos os nascidos do Espírito. Então aqui a gente novamente vê o vento, né? Que é algo que é invisível, nós não conseguimos visualizar o vento, porém nós conseguimos contemplar algo do vento que a gente pode escutar. No caso aqui, Jesus falando com Nicodemos, nós conseguimos escutar o vento. Então, a gente consegue sentir o vento, algo que é palpável, digamos assim. Então, o Espírito Santo, ele não é uma força imaterial, não é algo como a gente está falando aqui, né? Não é uma força apenas, não é apenas uma energia, mas o Espírito Santo, ele tem uma personalidade, ele é uma pessoa, né? E por que é importante a gente enxergar o Espírito Santo também como uma pessoa? Porque isso tem tudo a ver com a questão da divindade, como ele se relaciona com o Pai na Trindade. Então, por exemplo... Então é um ser consciente, né? Muita gente... Exatamente. Porque muita gente, né, pensa essa questão da impessoalidade, né? Que algumas, digamos assim, algumas religiões falam que o Espírito Santo poderia ser a força que move as coisas, uma vontade, uma energia. Uma espécie de poder, assim, isso, né? Que não é... Sim, Star Wars, né? A força, é verdade. O negócio livre, só isso, né? A força... Não é? A força do Star Wars lá que... Não, mas como é que a força esteja contigo, é né? verdade. Assim, né? Então, ele é um ser pessoal, um consciente, né? Exatamente. E inteligente, que tem emoções e também que tem vontades, né? Então, ele sim é uma pessoa. A gente vai ver, por exemplo, lá em Romanos 8:27, que o Espírito, ele intercede pelos santos, né? Então, ele tem uma sensibilidade. Ele ora pelos santos, ele tem uma sensibilidade para com aqueles que ele habita, né?
a gente vê também que ele, lá em 1 Coríntios 2, do 10 ao 11, a gente vê que ele também sonda e ele conhece tanto os pensamentos de Deus como ninguém, como também nos conhece. Então, ele é alguém que detém de poder, detém de conhecimento, de inteligência. E também, lá em Isaías 63:10, diz que o Espírito Santo ele se entristece. Assim como uma pessoa, ele também fica triste, isso por conta do pecado de Israel, no contexto lá de Isaías. Em Efésios 4, 30 ao 32, o Espírito Santo também se entristece, isso em relação à nossa vida, né? A maneira com que a gente vive. Então, no versículo anterior, a gente vê que a gente não deve viver como o espírito do mundo, vivendo de acordo com as nossas paixões, mas, e ele diz no versículo que o que a gente deve fazer para, então, digamos assim, alegrar o espírito, para o espírito que habita em nós não se entristecer. Ou seja, então, ele diz, olha, livre de toda amargura, indignação, ira, né? Ou seja, né, uma força, energia, não tem tristeza, né? É um ser, aliás, tem não sentimentos. é nem ser, né? É uma coisa. Quem tem sentimento, como o texto bíblico tem mostrado, é um ser pessoal. Tem que ser um ser pessoal. Que então, pensa, que tem Exatamente. decisões. Exato. Eu lembro que tem a passagem na Bíblia que fala sobre a questão dos dons, né? Que o Espírito Santo distribui de acordo com Exatamente. Isso. Exato. O profeta Inácio descobriu outro versículo, né? Que está em 1 Coríntios 12, 11. Exatamente. Que fala sobre a vontade. Então, tanto ele distribui, ele tem vontade, então ele distribui como ele quer os dons. Então ele é um ser que tem vontade. E interessante, Yuri, né? Tem aquele texto, né? Lá em Atos, que eu não lembro a referência, quando Lucas, né, que escreveu Atos, vai falar sobre a conversão do eunuco, né? O Espírito disse para Filipe, né? Evangelizar o eunuco, né? Se aproximar, alguma coisa assim. O Espírito falou para ele, né? Se o Espírito falou, um ser consciente. Exatamente. Agora, Yuri, você falou algo interessante, que ele conhece a mente de Deus. Então, o Espírito Santo, ele é divino? Ele é Deus? Com toda certeza. Já que a gente está falando a respeito da pessoalidade, da personalidade do Espírito Santo, é bom a gente entender que ele é uma pessoa, né, que ele se relaciona, porque isso vai de encontro com a questão da divindade e com a questão dele ser Deus, né, e fazer parte da Trindade. Porque, por exemplo, se a gente compreender que o Espírito Santo não é uma pessoa, vamos dizer que a gente nega isso, que a gente reconhece o Espírito Santo apenas como uma força. Ao fazer isso, a gente está negando a divindade do Espírito, porque ele é um ser pessoal. A gente nega tanto essa divindade como essa personalidade, a gente está negando o fato de que ele é o próprio Deus, por exemplo. Porque Deus é um ser que se relaciona conosco e não apenas uma força. Então, logo ao passo que a gente nega a personalidade e a divindade do Espírito Santo, a gente nega também que ele compõe a Trindade, porque como pode? O Pai e o Filho, eles se correlacionam entre si, eles pensam, eles têm sentimentos, eles têm anseios, têm vontades, são seres que se relacionam, e o Espírito Santo, por algum motivo, não faz isso, é só uma força, então não faz muito sentido. Então é muito importante a gente compreender que o Espírito Santo, sim, é uma pessoa, né, que compõe a Trindade. Então eu posso adorar perfeitamente o Espírito Santo? Sim, Porque como ser da Trindade, sem porque problema. ele é Deus. Então eu também Exato. posso orar ao Espírito Santo. Rapaz, vocês estão me colocando... Por que eu levanto esse questionamento? Porque uma vez eu já vi, não levantando mérito até que ponto isso é correto ou errado, mas porque eu já vi pessoas explicando que poderia-se sim orar ao Espírito Santo, porque ele tem funções atribuídas na Bíblia, a questão dos dons, né? E a questão do direcionamento, da sabedoria, que quando Cristo fala que vai enviar o Consolador, que vai auxiliar em diversas coisas, sobre a questão de tudo que Jesus já ensinou, aí o argumento que algumas pessoas levantam é que, já que ele tem essas funções, a gente pode orar a ele pedindo uma orientação mais a fundo. Cara, é o seguinte, na minha opinião, você pode orar assim ao Espírito Santo, ele é Deus. Eu não vejo nenhum problema nisso, não. Creio que podemos orar diretamente ao Pai, diretamente ao Filho, diretamente ao Espírito. É minha opinião, não vejo nada antibíblico nisso. Embora eu sei que tem teólogos que divergem, né, nesse assunto. Uns vão dizer que devemos orar apenas ao Pai, em nome do Filho e no Espírito, né? Então, mas há outros que dizem que você pode orar diretamente
ao Espírito Santo, né? Mas bem, vamos deixar para outro podcast esse assunto, né? Mas claro que se você está orando ao Espírito Santo na sua casa aí, você não está pecando por causa disso, pode ter certeza. E eu digo, repito minha opinião, creio que pode sim orar ao Espírito Santo, minha opinião. Não vejo nada na Bíblia que proíba. Yuri, o que a palavra de Deus tem a nos dizer mais sobre a divindade do Espírito Santo? Pronto. Lá em Atos 5, 3 ao 4, a gente vê que a gente vê que Pedro, ele pergunta e fala a Ananias que ele tinha permitido que Satanás enchesse o coração dele a ponto de que ele mentisse ao Espírito Santo. E posteriormente, no 4, ele diz então que ele não havia mentido para homens, mas sim para Deus. Então a gente entende que ao mente para o Espírito Santo, ele mente também para o Senhor, na verdade, porque é a mesma pessoa, né? Interessante. Deus Trino. Quando a gente vê também que, por exemplo, lá em Hebreus 9,14, fala sobre a eternidade do Espírito Santo. Quanto mais, então, o sangue de Cristo que pelo Espírito eterno se ofereceu. A gente vê que o Espírito Santo, ele também tem atributos do próprio Deus. Exatamente. Só Deus tem esse atributo, né, de não ter nem começo nem fim, ser eterno. Um ser eterno. Exatamente. Então, por exemplo, a gente tem a onipresença do Espírito Santo, lá em Salmos 139, para onde poderei eu escapar do teu Espírito, para onde fugirei da tua presença? Né? A gente tem a onipotência do Espírito em Lucas 1, 35, quando o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. E a gente também tem a onisciência que a gente já viu em 1 Coríntios 2, do 10 ao 11, que ele sonda todas as coisas e também conhece ao Pai como ninguém. Ele conhece a Deus, ele sonda o próprio Senhor, né? E isso prova que ele detém de todo conhecimento, detém de todo poder, por exemplo. E interessante também, Yuri, que a gente vê, né, que Jesus operava os seus milagres pelo poder do Espírito Santo, né? E isso mostra, né, a divindade do Espírito em fazer aquelas obras. A gente vê também, eu lembrei aqui, né, que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Inclusive, no singular, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Mostra ali a igualdade, né? A divindade dos três. São pessoas distintas, né? Cada um é distinto um do outro, mas fazem parte da divindade. E Yuri, pra gente encerrar, como eu posso aplicar esse ensinamento na minha vida? Pronto. Aprendi que o Espírito é Deus. E agora? O que é que isso tem a ver comigo? Tem a ver que hoje o Espírito de Deus habita em nós. Então, isso é maravilhoso porque a gente pode olhar para nós mesmos e compreender que a gente não vale nada nesse sentido. Somos miseráveis, somos pequenos homens, mas Deus grandioso, ele hoje habita em nós, né? Nós somos casa do Senhor. Então, a gente pode muito bem aplicar aquilo que a gente leu aqui em Efésios, né? Como é que a gente tem vivido sabendo que Deus hoje, ele habita em nós, né? Será que o Espírito Santo ele tem se entristecido diante daquilo que a gente tem feito, das coisas que a gente tem consumido, das coisas que a gente tem visto, daquilo que a gente tem pensado? Então é bom a gente pensar nisso e também, por meio do Espírito Santo, compreender que Deus ele opera maravilhas em nossa vida. Então, ao orar ao Pai, nós podemos ter a certeza de que há um Espírito, né, o Espírito que habita em nós, que intercede por nós e que também causa mudança, traz transformação para a nossa vida. E então, essa compreensão de que o Espírito de que o Espírito é pessoal e de que ele é o próprio Deus, nos auxilia justamente a essas questões, né? De compreender que, olha só, o Deus que habita em mim, olha só, eu tenho o Espírito Santo de Deus habitando em mim hoje. Então, será que eu devo viver da mesma forma? Exatamente. E também compreender que, por meio desse Consolador, vem justamente o consolo, vem a paz de Deus, vem a calmaria, vem a tranquilidade. Mesmo em meio a momentos tão difíceis, a gente consegue orar, consegue encontrar alegria por meio desse Santo Espírito que habita hoje em nós. Yuri, cara, muitíssimo obrigado, viu? Foi muito bom receber. Já chegou aí o frio aqui do ar-condicionado? Já chegou aí? A internet tá boa? Ainda não, mas estou sendo consolado pelo Espírito Santo de Deus. Garoto, gostei. A graça dele me basta. Muito bom. Yuri, obrigado, cara. Fica marcado para outras vezes, tá certo? Amém, amém. Fiquem com Deus. Deus os abençoe. Valeu. Valeu, Inácio. A gente se encontra na próxima, cara. É isso aí, mano. Valeu. E tu aqui é o jeito, né? É verdade. Deus que aturar um ao outro, né? É. Eu acho que é. Tá certo. Esta foi a produção da Rádio Ceará FM 102,7, uma sintonia de paz.